O governo federal, falando nisso, vai se reunir hoje com governadores de estado, daqui a pouquinho, umas 3 horas da tarde, para discutir justamente mudanças na política de segurança pública. A proposta do Ministério da Justiça dá mais poder e autonomia às polícias federal e rodoviária federal. A PEC coloca o Sistema Único de Segurança Pública na Constituição e traz um plano nacional para padronizar a segurança pública e o sistema prisional. Foram várias cobranças do governo do Rio de Janeiro, após uma série de ataques de facções criminosas no estado. E entre os governadores, Romeu Zema, de Minas Gerais, havia afirmado que não queria participar do encontro por achar que seria apenas um momento para discursos políticos, sem abertura para uma construção conjunta com os estados. E aí, Raquel, preciso passar para você, que é a sua área de atuação, é importante que haja, para além de uma PEC, para coordenação nacional de ações e políticas públicas para a segurança pública. Primeiro passo, a discussão disso entre o governo federal, que quer criar, já existe na verdade, né, esse SUSP, mas colocá-lo na Constituição e trazer essa discussão para uma reunião com governadores que tem essa prerrogativa inicial de estabelecer essas políticas públicas, um encontro como esse é fundamental? Não, um encontro como este é preocupante e é extremamente político. Não traz soluções plausíveis no que tange à segurança pública. Primeiro, que é muito importante que a gente frise e saliente, essa PEC está misteriosa. Ninguém teve acesso ao conteúdo dessa PEC. As entidades que representam os integrantes da segurança pública no âmbito nacional não tiveram acesso a essa PEC. Aliás, quem teve acesso a essa PEC foi uma entidade chamada IPESP e também BRZ Consultoria, que gastou mais de 16 milhões de forma misteriosa do dinheiro público para uma pesquisa que, inclusive, 78% dos pesquisados não sabiam sequer o que era essa PEC, nem o teor do contexto da segurança pública. Aqui eu vou apontar algumas situações gravíssimas da deturpação da Constituição e das leis que regem a atuação policial. Por exemplo, quando se fala numa unificação, a gente tem um Sistema Único de Segurança Pública vigente desde 2018. Mas quando falamos em unificação de atribuições, Polícia Militar, Polícia Civil, e que ambas atuem nas atribuições conexas, como, por exemplo, a Polícia Militar é uma polícia ostensiva preventiva. Ela está nas ruas para inibir, prevenir a atuação criminosa. A Polícia Civil, seja ela a Polícia Federal, a Polícia Investigativa Judiciária, ela investiga fatos após a prática do crime. Imaginem misturar no mesmo balaio essas atribuições. Não só nós colidimos diretamente com o princípio da eficiência, como também sobrecarregamos as estruturas das forças de segurança que se mostram já sobrecarregadas e ineficientes. Elas não atuam na sua excelência porque existem situações deficitárias não só no que tange ao déficit de policiais, como estrutura salarial. Outro problema que eu queria aqui salientar foi a retirada da atuação da segurança pública no âmbito municipal, seja as guardas civis municipais, no tocante de estar complementando a atuação das forças estaduais e também no âmbito federal. E contraria não só a legislação vigente, como também os últimos posicionamentos do STF e, recentemente, o posicionamento do STJ, ao dizer que, não obstante as guardas civis municipais estarem previstas no artigo 144, parágrafo 7º ou 8º da Constituição, como força complementar da preservação do patrimônio público municipal, hoje, pela necessidade de uma atuação maior dos poderes públicos, ela complementa, sim, a atuação preventiva ostensiva das forças de segurança no âmbito do Estado. Então, é algo que é irresponsável, é, sim, de cunho politiqueiro, é algo que não impacta numa solução imediata. É protelar e não solucionar o problema. Pelo contrário, é causar mais problemas em uma situação que temos leis a serem cumpridas no nosso país.
Deixa eu voltar para você que sabe muito sobre esse assunto. Quando você menciona que foi tirada essa prerrogativa de guardas municipais, metropolitanas, de atuarem junto às forças de segurança. Né? É a proposta essa? Porque hoje acontece isso, então. Hoje há essa parceria. E eu queria te perguntar sobre essa questão do armamento, então, de guardas municipais, que não há um consenso nacional em relação a isso, né? Perfeito. O que acontece? Há algum tempo, encabeçado inclusive pelo ministro Alexandre de Moraes, outros ministros do STF têm decidido no sentido de que sim, as guardas civis municipais elas devem estar sim atuando de forma armada, também numa complementação, não é usurpação da atuação da Polícia Militar, mas um complemento para que se amplie a segurança da incolumidade pública municipal. Então já vem sendo colocado, também inclusive corroborando a lei do SUSP, que coloca de forma expressa as guardas civis municipais como integrante do sistema de segurança pública. Isso é já sedimentado. Agora, essa proposta misteriosa, nebulosa, não publicada, não transparente, essa proposta, a PEC da segurança pública, que não tivemos acesso, sequer a imprensa teve acesso, essa proposta supostamente tiraria essa atuação legítima e já sedimentada pelos tribunais superiores como legal, dando grandes problemas, e eu vou dar problemas práticos. Por exemplo, a Guarda Civil Municipal, diante de um tráfico de drogas latente, um tráfico de drogas ali, um flagrante, ele obviamente ele pode, como qualquer um do povo, inclusive, prender em flagrante, conduzir até a delegacia e este traficante será preso. Caso contrário, caso seja realmente esse entendimento e essa PEC, ela passar às escuras, essa atuação da Guarda Civil Municipal será considerada nula. Ou seja, haverá nulidade em toda atuação que não seja a proteção do patrimônio público municipal, ponto. Então, é algo realmente nefasto à nossa sociedade. Agora, Jaqueline, sob esse ponto de vista da Raquel, de que nós não temos ainda informações a respeito dessa PEC, não é mais importante ainda que haja a participação desses governadores, até para fazer frente com essa proposta, para conhecer a proposta? Segundo, informações que nós recebemos, a Ellen deve ter recebido também como jornalista, o espaço está aberto para que os governadores levem as próprias ideias, as ações que eles querem implementar, políticas públicas. E dessa reunião saiu uma PEC. Existe uma PEC, mas saiu uma PEC construída. Não seria importante que todos, então, participassem, ainda que seja para rechaçar o que está sobre a mesa? Exatamente, exatamente. Bem ouvindo a Raquel, colocou com bastante propriedade. Na área do direito, a gente tem uma confusão muito grande. Por quê? Porque eu sou advogado criminalista. Aí eu vejo uma operação voltada ao tráfico de drogas. Nós vamos debater o tráfico de drogas. Nós temos delegadas especializadas, nós temos delegacias especializadas que tem... Especializada por quê? Porque ela mantém todo o mecanismo voltado a esse tipo de combate. Tá, mas qual o pleito da sociedade? Qual o pleito? Quanto mais polícia estiver pegando criminoso, melhor. Pouco me importa se ele é polícia rodoviária, se ele é polícia federal, se ele é polícia municipal. Bota todo mundo na rua. Isso é o pleito popular, isso é o pleito social. Porque, obviamente, ninguém quer lidar com a criminalidade. Então, quando vem uma PEC dessa, eu já vou chegar no tráfico de drogas, quando vem uma PEC dessa, que é realmente, olha, nós vamos agora pegar a Polícia Federal e vamos colocá-la para ser mais atuante do que necessariamente do que a Constituição a limita. Isso, aos olhos da sociedade, se você falar isso para minha tia, ela fala assim, que bom, eu quero a Polícia Federal que roda na minha frente. Porque aí o ladrão tem medo da Polícia Federal. Mas por que nós temos essas limitações e essas funções de cada polícia? Por causa do quê? Eu preciso dessa limitação. Eu preciso de que cada um fique no seu quadrado, falando claramente. A Polícia Civil, ela vai investigar. Por que ela vai investigar? Porque antes eu tenho uma polícia ostensiva, que é a Polícia Militar. Eu preciso ter a Guarda Municipal cuidando, sim, da situação municipal, que é carente. Se eu coloco todo mundo para fazer tudo,
eu vejo uma ineficácia, porque vai ficar sobrando, vai ficar umas pontas soltas. Então, o que nós temos no judiciário hoje? Nós temos ministros do STJ falando assim, olha, não tem que ter uma busca e apreensão feita por um policial militar. Policial militar não faz busca e apreensão. Por quê? Busca e apreensão precisa do quê? De uma ordem judicial. Antes da ordem judicial, eu tenho que ter uma investigação. O policial militar não pode fazer investigação. Não é cargo dele fazer investigação. Ele não foi treinado para isso. Ele não tem uma aparelhagem, com todo respeito ao policial militar, ele não tem uma aparelhagem de ensino para isso. Vamos aproveitar nele no que ele foi designado. Vamos aproveitar por o que a polícia foi designada. Se eu tiro da Polícia Civil a investigação e dou para um outro tipo de polícia, eu estou deixando ambas carentes. Eu não estou investindo necessariamente no que eu preciso para o policial militar, para o policial civil, para o guarda metropolitano. E agora eu vou pôr a Polícia Federal, que eu necessito tanto da Polícia Federal nas fronteiras, eu vou agora colocar para o quê? Para combater as milícias. Mas por que eu preciso colocar a Polícia Federal para combater as milícias? Eu estou precisando da Polícia Federal nas fronteiras, do que nós temos muita demanda, principalmente do tráfico, que a polícia não tem como. Agora eu vou tirar do pouco que eu tenho do dever dela e vou colocar para outro lugar. Então, isso para mim é extremamente delicado, extremamente político, porque você vai alegrar o ouvido, mas na hora você vai, e aí? E aí? E só um adendo, corroborando com o que a doutora acabou de dizer, é necessário que a base, que os policiais sejam escutados. Quem representa os policiais? As entidades representativas no âmbito nacional. E sequer tivemos acesso ao contexto do texto. Muitas vezes, aqueles que são gestores, que estão atuando como governadores ou secretários de segurança pública no âmbito dos estados, eles não têm, sim, conhecimento do que é necessário para implementar e melhorar as forças de segurança pública. Porque é uma visão muito macro e muito acima do que aquele que está na base, combatendo realmente o crime como um escudo entre o crime e a sociedade. Então, entre o criminoso e a sociedade. Então, digamos que nem a Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, nem a Federação Nacional da Polícia Militar, nem a Federação Nacional das Guardas, ou seja, nenhuma entidade, nem a Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, nenhuma entidade que representa legitimamente os policiais integrantes das Forças de Segurança Pública foram consultados. Rapidinho para a gente fechar, Luana e depois Ellen. Luana, política efetiva ou politização essa PEC da segurança pública? Olha, até o momento, Lívia, desde que nós não temos ainda o texto, acho importante a gente frisar isso, óbvio que a gente está fazendo todos os comentários aqui com base no que está sendo discutido e as poucas informações que foram já divulgadas, mas inicialmente é uma temática e uma mudança, uma proposta que vai na contramão, ou pelo menos a forma como ela está sendo construída até agora, dado que a gente não tem o texto final, na contramão daquilo que é, de fato, intenção real, genuína de resolver o problema, né? Eu não vou falar brevemente aqui, uma fala menos técnica, até porque não sou da área jurídica, criminal, mas por trabalhar com as políticas públicas e ver do ponto de vista do cidadão o que é o problema, a gente está vivendo um problema de segurança pública. Seria muito desejável que a gente tivesse uma proposta agora que reunisse, como a Raquel bem colocou, nós temos um gravíssimo erro na hora de formular políticas públicas no Brasil, que é não ouvir as pessoas que, de fato, vivem aquele problema, tanto do ponto de vista do cidadão, que muitas vezes a gente não ouve também, a gente pressupõe o que ele precisa, mas principalmente dos profissionais que estão no dia a dia trabalhando com as pautas, principalmente quando fazem essas definições, decisões que são macro, decisões no nível da União, que interferem na vida aqui do município, do servidor que está na saúde, na segurança pública, eles não são ouvidos. As entidades de classe, os representantes, especialistas, pessoas que estão na ponta. Então, acho que partindo por esse princípio de que o básico para se formular uma boa política pública não está sendo atendido, eu pressuponho aqui que essa é uma proposta que está mais alinhada
Há uma pauta política que vai ser importante em 2026 e que muitos grupos estão querendo ter a propriedade dela e saírem na frente com propostas que mostrem que estão fazendo um trabalho, né, um bom trabalho, do que, de fato, pensando no cidadão, que está andando na rua cada vez mais, escondendo o celular, se escondendo atrás de carros blindados para aqueles que têm a condição de o fazer, né, ou andando de forma desprotegida na rua porque não confiam, não entendem, não sabem que se vão chegar seguros em casa. Então, é uma pauta que é tão sensível e me deixa muito frustrada e triste ver que, de novo, a gente está indo para um lado que é para tapar o sol com a peneira e ganhar projeção política, ao invés de realmente pensar no cidadão. Vai abrir divergência ou vai convergir? Ellen, ficou para o final. Os aspectos técnicos eu acho que foram muito bem abordados aqui pelas duas especialistas da área. Eu tendo a olhar mais pelo aspecto político da questão. A eleição municipal de 2024, veja bem, segurança pública não é para ser uma pauta específica de município, né? Não é para ser, mas foi. Era o que o cidadão dizia, eu não aguento mais violência. E é uma questão muito difícil para a esquerda brasileira. Por exemplo, das 10 cidades mais violentas em 2023, 6 estão na Bahia, que é governada pelo PT desde 2007. Então, está muito claro o que movimenta essa PEC, o que faz o presidente Lula chamar os governadores para conversar, que é o seguinte: a esquerda brasileira tradicionalmente não tem uma boa resposta para a segurança pública. A direita tem? Não, mas tem propostas que colam melhor junto à população. Então é essa a nossa grande questão. Ela é uma questão política. Agora, vou discordar só um pouquinho da Raquel, no sentido de que eu não posso ver nada de ruim em um presidente chamando governadores para conversar. Eu acho que todo mundo tem que vir para a mesa da conversa. Faltam quem está na ponta. Sim. Faltam essas pessoas. Mas não posso ver nada de ruim em um presidente chamando todo mundo. Vejo de ruim é o caráter político eleitoreiro da proposta, e que não é só o presidente Lula querendo surfar nisso, não. Cláudio Castro do Rio de Janeiro já está querendo o quê? Chutar a lei de responsabilidade fiscal para contratar mais policial, né? Então, assim, a gente tem que dar uma olhada, levar a sério o negócio, porque não se resolve assim. Mas acho que a gente não discorda. Eu concordo. O problema é você chamar interlocutores para uma reunião sem sequer ter noção do conteúdo daquela PEC. Esse é o grande problema. A ausência de transparência.